Fazer uma travessia de Miami a Ilhabela em um Hobbycat já seria aventura suficiente para a maioria de nós. Mas o Beto Pandiani foi bem mais longe. E bem mais frio também. E aí muita gente me pergunta, né? Fala, poxa, mas vocês fizeram uma loucura de Hobbycat. No começo, imagina, todo mundo falava que a gente ia morrer. Principalmente a segunda viagem, né? Porto Montt, Cabo Horn, Rio, né? A Rota Austral. Porque a primeira, vamos dizer, a gente fez. Aí muita gente falava assim, esses daí são um rabudo, fizeram na sorte, né? Tudo bem, deixa falar, né? A gente vai falar o quê? E não que a gente não tenha a humildade de reconhecer que muitas coisas que deram errado, deram no momento que a gente foi feliz, vamos dizer, as condições eram boas, em relação à quebra, as besteiras que a gente fez na viagem e tal, que viraram aprendizado. Na segunda a gente já ficou muito mais atento. Estamos com balanço há um tempo aqui em Porto Belo. Conhecemos um pouco mais da cidade e aproveitamos para fazer algumas manutenções. Ancorar por aqui tem alguns segredos. Logo no início, ficamos em uma poita bem na direção do canal entre a ilha e o continente. Quando o vento ficava nordeste, balançava um pouco mais. Então achamos um abrigo fantástico na ilha de Porto Belo e mais tarde, em uma das poitas que você pode alugar, na frente de um pier onde é bem mais fácil pegar água. Porto Belo às vezes balança um pouquinho quando entra o leste, porque passa bem no corredor entre a ilha e o continente ali. Mas o legal é que aqui, poxa, você se desloca só um pouquinho, assim, tipo 500 metros se for, e você já tá numa prainha que é bem legal e que é bem mais abrigada aqui do vento leste. Quando eu fiz o roteiro da segunda viagem, né, nasceu de um sonho mesmo. Eu tive um sonho que eu saí de Porto Montt, cheguei em Ilhabela. Não teve um amigo meu, nenhum, da vela que falou, essa viagem é uma besteira você fazer, porque vocês vão morrer. Cabo Horn, vocês não sabem. Só que ficaram me falando isso, eu pensava assim, algum desses caras que está me falando isso foi pro Cabo Horn? Não. Algum brasileiro dobrou o Cabo Horn? Não. Sabe como é o Cabo Horn? Não. Bom, então vou conversar com gente que dobrou o Cabo Horn. O La Samba e o Guru largaram da Marina del Sur em Porto Montt, iniciando a expedição Rota Austral. Porque não é dobrar o Cabo Horn, é chegar no Cabo Horn e voltar do Cabo Horn. Porque dobrar o Cabo Horn, você pega um dia como hoje, maravilhoso, você vai lá e dobra a ilha. Só que do ponto de vista náutico, isso não é dobrar o Cabo Horn, né? Dobrar o Cabo Horn significa sair dos 50 graus sul do Pacífico ou do Atlântico e dobrar e chegar nos 50 do outro lado, quer dizer, são 1000 milhas, né? Naquela região. Mas eu mantive a mesma logística, 2 barcos e aquela coisa. Todo dia a gente tem que chegar numa praia. Então sai de Porto Montt. Qual a primeira praia abrigada de Porto Montt para o sul? Tá a 50 milhas. Então a nossa primeira viagem é chegar nessa praia. Então tudo que a gente precisa fazer naquele dia é se concentrar, fazer uma logística, se acontecer uma quebra e tal, o que a gente vai fazer. Chegou nessa praia, na época já 2000, né? A gente já tinha um apoio da Marinha Chilena com um combinado com eles, né? Todo dia tinha que dar a nossa posição, latitude e longitude, e eles davam o prognóstico meteorológico. Então, quando a gente recebia o prognóstico de noite, falava, amanhã vai ventar norte 25 nós. A gente consegue? Consegue. Então, a gente fazia uma conta, vamos chegar em tal lugar. Tá, então vamos. Agora vão ter 2 dias de 50 nós, vamos ficar na barraca, quieto, né? Então, aí até eu escrevi num dos livros que velejar é jogar xadrez com o vento, né? A gente tem que dosar a ânsia de partir com a sabedoria de esperar. Então, vamos indo. Deu para avançar? Avança. Não deu, fica quieto. A gente só tem que ter uma boa leitura. Aí, lógico, as coisas não são tão certinhas assim. Tem o imponderável, né? Senão não existiria a aventura, né?
E o imponderável, né, que são as situações difíceis que você vai se deparar durante as viagens, ela vai colocar em xeque as tuas habilidades, a tua vontade, a tua capacidade de resiliência, a equipe, né, a harmonia das pessoas, o teu poder de decisão. E você vai aprendendo algumas coisas no mar, que, por exemplo, na Rota Austral, nós éramos 4, né? Já foi diferente, né? Aí nós tínhamos, eram 4 fixos, né? Então o Gibbon Smith, que foi o fotógrafo do Caribe na Miami Ilhabela, foi meu companheiro fixo, né? Então ele comandava um barco, eu comandava o outro. E aí nós trouxemos 2 argentinos para cada um trouxe na proa um argentino. O meu amigo era o Santiago e o Felipe velejava com o Gui. Navegar aqui é como andar num campo minado. Bater a fundo. Eu imaginava que tinha subido um iceberg aqui no meio da Laguna San Rafael. A gente está procurando a entrada de um canal que vai nos conectar daqui da Laguna São Rafael até o Golfo de Pena. E nós tínhamos algumas coisas estabelecidas, por exemplo, nunca era 3 contra 1, né? Se estiver ventando muito forte, 3 se sentem aptos a partir e um acha que é melhor esperar, é esse um que prevalece. Então sempre o mais conservador é a voz que mais tem poder de decisão. E isso foi sempre uma norma assim das viagens, né? A decisão mais conservadora prevalece, pelo fato da gente saber da nossa limitação, né? Caminho fechado. Existe uma pequena trilha aqui, mas os barcos não passam por aqui. Eles são obrigados a passar por ali. Deve ser uns 3 dias de trabalho. Dá até uma emoção em ver o barquinho começar a tomar forma. Depois de tudo que a gente fez esses últimos 4 dias. Então a Rota Austral, ela foi uma viagem muito dura do ponto de vista de meteorologia, né? Porque a costa chilena, Porto Montt a Ushuaia, foram 50 dias. 50 dias. 45 com chuva e neblina, assim, e vento. 5 dias de sol. Então, nossa, o que a gente tomou de chuva, de ar, a barraca entrou água pra caramba, o sleeping bag molhado. A gente teve um carro de apoio que encontrava de vez em quando, mas teve trechos de 20 dias sem ninguém. Molhado com frio desgraçado, né? Na noite dormia com 3 graus na barraca, tudo úmido, sabe? Equipamento fotográfico, equipamento de vídeo, computador, que a gente transmitia por terra, né? Os diários, todo dia diário, Rádio Dourado, quer dizer, tinha uma série de obrigações que a gente dependia da tecnologia. E manter tudo aquilo seco num barco já como o teu já é difícil, porque tem umidade. No Hobbycat era uma loucura, né? Tinha que dormir com coisa no corpo, assim, para esquentar. O Gui foi um maestro aí. E fazer tudo funcionar. As baterias vão uma hora mais rápido e tal, a gente não tinha como carregar, quer dizer, chegava num vilarejo, carregava tudo, não tinha painel, nada disso. Tinha que ter uma sabedoria também de dosar o uso da bateria para gravar, né? Ah, tudo, né? E escrever, tem que escrever rápido, notebook, transmitir rápido, né? Uhum. Estamos entrando no Seno Baker, já indo direto para Tortel. Fim de tarde em Tortel, para falar a verdade, são 9 horas da noite, ainda tem luz. Nos dedicamos a la gente de Expedição Rota Austral. Me parece un desafío muy grande. También me parece interesante la interacción que tienen con las comunidades a donde van. Toda sexta-feira tem uma festinha, música ao vivo e a nossa despedida aqui de Tortel.
tá saindo aqui do Tortel. Canal Messer, hoje é dia 6 de dezembro. Finalmente uma luz do sol. Hoje no balanço eu tenho mais energia disponível. Mas quando morava no Brutus, a limitação de energia tinha um lado bastante interessante. Perdia bem menos tempo editando no computador, focando de forma muito mais eficiente no que precisava fazer. E esse é só um de muitos exemplos que aprendi a bordo, mostrando que as coisas sempre podem ser mais simples, mais reduzidas. Porque esse lado chileno não tem gente que veleja, pouca. mas não tem tanta gente que veleja. Olha, né? em 50 dias encontramos um veleiro. Nada, ninguém. Na verdade não veleja, motora. Porque ninguém veleja naquele lugar, porque é muito Willy Wall, né? Que é aquele vento catabático. Então você tem 25, de repente você tem rajada de 50, você tem 35 com rajada de 45. Aí você tem 15 nós com rajada de 40, quer dizer, você... mas assim, não... Ou você não anda nada, ou então você tá andando muito. e daqui a pouco tem uma mas paulada. é assim, num dia você tem 50 dessas rajadas, é um bombardeio, assim. A gente velejava, eu olhando pra frente e o Santiago pra trás, porque os Willy Wall vinham de tudo que era lado, assim, né? O catabático é um vento que desce da cordilheira, né? Ele acelera. Mas foi um aprendizado, eu considero que a Rota Austral foi a viagem que me ensinou a velejar. Eu pensava que eu sabia velejar. Mesmo depois de ter corrido tantos campeonatos, e, enfim. Vamos botar uma bandeira do Brasil nova. Outra que eu tinha era muito grande, é legal, mas para alguma coisa especial. Essa aqui, pro dia a dia. Olha lá. Aí, bonitona, ó. Ali ela não faz sombra pra placa, que é importante. Não tá em nenhum cabo que gira e tal. Acho que foi um lugar legal. E não atrapalha a redução do bote também. Do turco. Porto Belo é bem abrigado. Mas isso não impede que alguns ventos fortes entrem por aqui. Vi 2 barcos garrando este mês. Tive que ir com o bote até uma lancha chamada Cabral para acordar a tripulação antes que batessem nas pedras. Tô balançando pra caramba aqui. Um vento bem forte, a previsão era 47 nós. Está bem abrigado, um lugar bem... deveria ser muito legal. Tenho a impressão que a poita deu uma arrastada. De olho aqui, a Aline pegou a pousada, porque estava balançando realmente demais. E eu vou ficar aqui porque como a poita arrastou... não vou sair do barco. Dá um pouco de medo. Vários pesqueiros vieram aqui para dentro do Porto Belo. Lá fora o Paulo deve estar comendo, porque se tem onda aqui, lá tá um horror. Quente pra caramba. Não quente porque vou sair na rua agora para ver uns cabos ali. Dia mais tenso em Porto Belo. Não, mas tá ok, tá tranquilo, só incômodo. Estamos mais ao sul e é normal que aqui o clima seja mais intenso. Mas isso não se compara, nem de longe, nem de brincadeira, com o clima do destino da terceira aventura do Beto. E o que aconteceu é que na terceira viagem, que foi a do Drake, né, a travessia do Drake, que foi o Ushuaia Antártica, foi um projeto, vamos dizer, onde a gente colocou a barra mais alta, assim, né, porque a zona de risco muito maior, né, as variáveis eram muito maiores em relação às outras viagens, e compreendia atravessar 500 milhas num pior mar do mundo num barco sem cabine, né? Então ali o projeto tinha que ser, não podia ter erro, né? A gente fala que tinha que ter excelência, e se a gente errasse, não morreria, porque a gente tinha um barco de apoio 10, 15 milhas atrás, que era o Kotik. Então essa viagem mudou em relação às anteriores, onde o esquema de segurança eram 2 barcos, passamos a velejar sozinhos, um barco de apoio atrás, né? Que no caso dessa viagem, né? O Kotik, que é um veleiro polar do Oleg com a família, né? O Oleg Belli, que infelizmente faleceu ano passado. Mas no barco estava a Sofia, a mulher dele, o Igor, que virou meu companheiro, na época ele era novinho, e a Olga, a irmã mais nova dele. Então a família
mas uma equipe de apoio, o Fábio Tosi, Júlio Fiade, o Makoto Ishibe, que foram os três da trinca, né? O Makoto era o nosso guia de montanha, cinegrafista, o Fábio Tosi médico e velejador reserva. Se acontecesse alguma coisa comigo ou com o Duncan, ele entraria no lugar. E o Júlio Fiade, que foi o fotógrafo da viagem, que já havia feito 2 expedições para o Ártico e para a Antártica a pé. Então, a equipe realmente que a gente montou na travessia do Drake é uma equipe muito afinada. No barco de apoio ainda tinham 2 convidados, que eram 2 amigos que foram de vamos dizer assim, na arquibancada, né? O Betão e o Moisés. E foi, assim, perfeito. 42 dias sem problema nenhum de relacionamento, deu tudo certo. Mas foi uma viagem duríssima na travessia. Eu só consigo imaginar. Chegar de Robbie Cat na Antártida é surreal. A cabine da gente era a roupa seca, né? Então, 5 camadas, né? Você põe 4 camadas mais a roupa seca, né? Então é a garantia de que você vai cair na água e não vai morrer de hipotermia. Porém, ficar vestido com dry suit o dia inteiro é incômodo, porque é grande aquilo lá, né? Fazer xixi é uma logística, fazer número 2 é uma logística pior ainda. Quando você tira, muitas vezes está molhado de transpirar de suor, né? E no caso da Patagônia lá, a gente tinha que dormir de noite, tem que tirar aquela roupa na chuva, botar uma outra roupa, tentar secar aquilo na barraca de noite que está úmida. Então, tudo é logística. E tudo vai vendo aprendizado, né? Você vai aprendendo a fazer uma opção de gambiarras, assim. Ah, gambiarras. Eu tenho uma certa admiração por elas. Gambiarra é que nem McDonald's. Você sabe que não pode. Você sabe que faz mal. Mas volta e meia, encosta a barriga no balcão. Bom, aí veio a 4ª viagem, né? Que eu estava te contando, foi bem uma viagem, foi uma regata, Atlantic 1000. Foi o Duncan e eu, a gente terminou a viagem da Antártica e falou, bom, a gente fez Miami Ilhabela, daí a Rota Austral ele não fez, mas ela havia sido feita, aí o Ushuaia, ou seja, as viagens se encontraram, né? Então a Península Antártica estava ligada a Miami, né, em 3 viagens. Falei, bom, então vamos fazer Miami e Groenlândia, assim a gente conecta a Groenlândia à Antártica, né? Quer dizer, não as pessoas falam, ó, o Polo Norte é o Polo Sul, não. O Polo é o eixo da Terra, mas vamos dizer, o mais alto que a gente consegue chegar no Hemisfério Norte e o mais alto que a gente consegue chegar no Hemisfério Sul. E aí, Miami e Nova York era um trajeto um pouco chato para fazer, assim, se fosse uma expedição, uma viagem, né? No nosso caso, né? Num barco maior, tudo bem. Então, como tinha uma regata, existia uma regata que eu sonhava fazer na época que eu competia, Atlantic 1000, que chamava World 1000, né? Miles. A gente falou, vamos nos inscrever nessa viagem. No primeiro ano a gente faz Miami e Nova York. No outro ano a gente volta para Nova York e continua até a Groenlândia. Então a gente fez em 2004 Miami e Nova York, Miami numa competição de 1000 milhas, num barco mais técnico, um barco rápido, num ritmo de regata, não de viagem, né? Então não tinha nada dessa de levar coisa, era porque a gente todo dia chegava em algum lugar. Andar rápido com um barco de regata. Foi um desafio, vamos dizer, náutico, físico, porque viagem, mas pegar um barco daqui e velejar até Santos é uma coisa. Agora, ir no trapézio daqui até Santos bombando o balão é uma outra coisa completamente diferente, né?
chegou no Labrador, na Península do Labrador, que é um lugar que, para nós brasileiros, é completamente assim, é um lugar que a gente não tem informação. A gente nunca, eu até então, antes de montar essa viagem, eu falei, nunca vi livro do Labrador, nunca vi foto da costa do Labrador, mapas, e foi uma surpresa, né, quando a gente começou a pesquisa, um lugar sensacional, que eu recomendo para qualquer cruzeirista passar 3 meses explorando a Península do Labrador. Clima maravilhoso, meteorologia maravilhosa, um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida, de vida selvagem, tudo, urso polar, urso negro, grizzly, mousse, pessoas amáveis. Antes de entrar em Hudson Bay, cara. Lá em cima já quase na latitude da Groenlândia, lá em cima, né? E depois, quando a gente cruzou para a Groenlândia, veio o Cotique nos dar o apoio, saiu aqui do Uruguai, foi até lá em cima fazer o apoio. E essa viagem, a gente estava velejando justamente com um barco, aquele barco que eu te contei, um barco leve, né, de carbono, um barco de 155 quilos, de 20 pés, que é o barco que eu mantenho, né, para velejar, né, que mais dá prazer é esse barco, é o Satélite 3. É um barco que com 12 nós de vento anda 20, né? Ele não é foil, é um catamarã bem rápido, ainda a moda antiga. On the outside looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. E nessa viagem, de todas as viagens, foi a única viagem que teve uma frustração no final. Quando a gente cruzou do Labrador para a Groenlândia, o vento acabou no primeiro terço da viagem. E a perspectiva eram de 11 dias sem vento. Então o Cotique nos rebocou as 300 milhas finais, se eu não me engano. Então foi faltava 300 milhas para chegar, sabe? E, enfim, por um lado, eu fico satisfeito de saber que a gente sempre montou uma logística de segurança que, se desse alguma coisa errada, a gente teria como ter uma solução, né? Se o Cotique não estivesse lá, a gente provavelmente ia ter que voltar, ia remar, sei lá, uma semana para chegar de novo no Labrador. Mas o fato da viagem nunca pode ter um risco de vida, né? De você falar, a gente não vai voltar ao Brasil vivo. Não, isso não pode acontecer. Algum plano tem, ou a marinha, ou um barco de apoio e tal. Cara, você em algum momento falou que tinha essa dúvida, sei lá, entre teus negócios, empresário e essas viagens malucas, né? Tipo, acabaram a dúvida, né? Não, depois da segunda viagem eu abandonei totalmente a minha vida na noite e só me dediquei a palestras, viagens, livros, exposições, né, vídeo, esse tipo de coisa, né? E se tu pudesse falar alguma coisa assim, tipo, pra você mesmo, que tivesse feito outro caminho e não tivesse feito nada disso, o que você falaria? Nossa, me arrependeria muito, viu? Já pensei nisso. Eu falei, graças a Deus que eu ouvi o meu coração. Graças a Deus que eu não tive medo de trocar o certo pelo incerto. Porque ao longo do tempo, o certo se tornaria o vazio, não vou nem dizer o incerto, e o certo e o incerto teria se tornado a desilusão, sabe, um sentimento de fracasso, de arrependimento de não ter me ouvido, assim, sabe. Eu acho que a pior maneira de morrer nesse mundo é morrer com arrependimento. Não é morrer de câncer, não é morrer atropelado, sei lá. Com um tiro, acho que é ir embora daqui, sei lá, imagino que naquele último instante de consciência você fala, puxa, não acreditei em nada do que eu gostaria de ter feito, ou fugi do meu propósito, combinei comigo fazer uma coisa e na última hora tive medo e desisti, não confiei na vida, não confiei em mim, não confiei nas pessoas. Porque normalmente as coisas não se apresentam, né, na vida da gente como as coisas assim, como um caminho claro e certo, né? Você fala assim, não, é por aqui, eu sei que isso vai dar certo.
Normalmente quando você faz uma coisa que você gosta muito, é o contrário, né? E se você vai naquele caminho confirmado da vida, assim que se imagina, mas não é nada certo também. Não é nada certo, né? Mas... E ainda é chato. Mas eu sempre, pra mim sempre foi assim, tudo que eu fiz, que eu amo, que eu gosto, sempre se mostrou improvável. E como se tivesse mesmo que passar por um teste de confiança. Falando, eu já vi que eu preciso confiar. Eu não estou falando que eu não sinto medo, que eu não tenho dúvida. Ao contrário, tive vários momentos de muita dúvida e falar... Mas depois que começa, não. E nunca desisti de uma viagem, nunca senti que estava fazendo a coisa errada. Eu nunca senti... As pessoas falam, quando chegou em Ilhabela... você estava com vontade de voltar? Bom, lógico, vou dormir numa cama e tal, mas se pudesse, se meu patrocinador na época falasse assim, Betão, pode continuar até o Ushuaia, eu ia. Me dava 3 semanas lá para me organizar, eu iria. Cara, muita gente que assiste o Sal, assim, tá naquele momento que tu teve lá, que era pra, tipo, continuo com a minha vidinha aqui, que Sim. pode ser um fidão, pode ser, né? Não tô falando Sim, assim, sim. não tô falando muito mal. Mas largo algumas coisas e vou ou não, né? O que você tem pra dizer pra essas pessoas? Difícil, né? Porque é tão pessoal. É muito difícil. É como eu te falei, né? Eu não gosto de olhar para a vida como uma receita de bolo, né? Porque cada um tem uma sua individualidade. Acho que cada um tem seu propósito, cada um tem seu momento de vida, cada um assumiu responsabilidades diferentes, né? Às vezes a pessoa tem família, filho, enfim, é um tipo de condição social que o trabalho dela tem um peso diferente, né? Mas o que eu posso dizer é que eu não me arrependi de ter partido e eu não conheci nenhuma pessoa no mar que se arrependeu de ter partido. Eu nunca ouvi alguém, cheguei no Caribe ou na Polinésia, que falou assim, né, eu vivo aqui e me arrependo, sabe, eu queria ter ficado, não. E também vejo assim, não acho salutar a pessoa buscar uma saída para o mar como uma fuga. Sim. Sabe, vou porque eu quero fugir do mundo, ou fugir do seu... Não, também não acho. Acho que por aí ela vai, de fato, ela vai se frustrar. Quem vai, não vai porque quer. Vai porque precisa. Porque a alma chama. Porque queima a vida na terra e apaga esse incêndio no mar. Eu mesmo fui porque era absolutamente óbvio e necessário. Porque senão, não iria. A maioria vai dizer que você está louco. Vão perguntar por quê, falar que é arriscado, colocar obstáculos, pedir comprovante de residência. Se esta vida for para você, quando você notar que é o seu único caminho, vai começar a ficar mais fácil. Você deve ter notado que vai ter outro vídeo do Beto, né? Eu também fiquei feliz porque, cara, é incrível o que ele fez e vai ser muito bacana o último episódio, atravessando 2 oceanos. Eu queria falar também sobre a Vela Show, que no último episódio eu falei sobre esse evento que eu acho genial, que vai ser muito importante para a vela no Brasil. Desde que eu falei do Vela Show, eu soube de muita coisa nova que está para acontecer. Uma delas são regatas que vão sair de outros lugares e vão acabar na Vela Show, que vai ser bem bacana e vão trazer muitos veleiros e vai dar um ar assim bacana de vela, né? Outra coisa, tem parcerias com hotéis para quem vier, que vão ser mais baratos. E uma coisa muito legal que muita gente me mandou mensagem, eu passei para a organização e eles vão fazer a partir de janeiro, é abrir o site para cadastrar pessoas que queiram deixar disponível seus barcos, né, ou alugar, né, os barcos para pessoas dormirem nos veleiros. E eu acho fantástico, porque você vem para a feira e nada melhor do que dormir em um veleiro. Para muita gente acho que vai ser a primeira vez que vai dormir em um veleiro. Então tá um clima muito legal. Eu tô sentindo que tá crescendo, assim, desses 15 dias pra cá. O evento cresceu, né? Pessoas falando que vão participar.
E isso tem sido fantástico acompanhar. E ainda dentro da Vela Show vai ter a Ilha Bons Ventos, que é dedicada a empresas de charter e aula de vela, para que elas possam divulgar o seu trabalho de uma forma bem mais barata do que um stand normal. E eu acho isso um baita compromisso com a vela crescer, né, e se tornar mais difundida aqui. Eu achei bem bacana. Eu acho que a Vela Show está dando passos muito legais para se tornar algo importante na vela brasileira, né? Convido todo mundo aí para Vela Show, tanto quem quiser conhecer, agora dormir no veleiro, quem sabe fazer uma aula, e também para quem vai expor, porque vai ter um público apaixonado lá e querendo velejar, querendo comprar barco, sabe? Eu acho que é hora de juntar essas coisas e fazer a vela ser um pouquinho maior. Espero encontrar vocês na Vela Show do dia 19 a 21 de abril, aqui em Itajaí. A gente vai fazer uma palestra lá e eu espero ver muitas pessoas que assistem o Hashtag Sal. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O Hashtag Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, #Sal_oficial.